A ilusão do eu. És quem pensa ser. Olá, exploradores da mente. Hoje mergulhamos numa das perguntas mais profundas e ao mesmo tempo mais cotidianas. A ilusão do eu. Existe uma identidade fixa? Esta pergunta não é apenas filosófica. Afeta cada decisão, cada emoção e cada interação que temos. É tão fundamental que, se não a analisarmos a fundo, perdemos a oportunidade de entender algo essencial sobre nós mesmos. Preparem-se para uma descida profunda, porque no final deste vídeo, a vossa compreensão de quem são será completamente nova. Para começar este nível 1, o conhecimento básico, todos temos um nome, uma história pessoal, uma personalidade definida. Acreditamos que somos isso, o conjunto das nossas experiências, memórias e traços. Um segundo aspecto óbvio é como agimos de forma diferente consoante o contexto. Somos diferentes com os nossos amigos, a nossa família, no trabalho. São como papéis ou facetas de um mesmo eu que usamos para interagir com o mundo. Desde tempos imemoriais, a ideia de um eu constante, um quem sou, tem nos ajudado a recordar o que aprendemos, a manter compromissos e a funcionar em sociedade. É uma base evolutiva para a nossa sobrevivência e coesão. Sentimos uma continuidade ininterrupta. A pessoa que acordou hoje é sem dúvida a mesma que se deitou na noite passada. Esta sensação de permanência é tão forte que a damos por garantida. Mas por que assumimos que somos a mesma pessoa de ontem? Estes conceitos básicos são a superfície da nossa identidade. São o ponto de partida, mas a viagem mal começou. Há muito mais por baixo. Mas para entender o porquê destes factos, devemos olhar por baixo da superfície. Bem-vindos ao nível 2, Mecanismos Ocultos. O nosso cérebro não armazena memórias como um filme, mas as reconstrói cada vez que as trazemos à mente. Constantemente estamos a editar e a tecer uma narrativa coerente de quem somos, e esta narrativa é o nosso eu. A identidade é cocriada na interação social. Espelhamos as expectativas e reações dos outros. A regra invisível aqui é que o nosso eu se valida e molda no olhar e no feedback dos outros, como um espelho vivente. O viés de confirmação desempenha um papel-chave. Tendemos a procurar e recordar informação que apoia a ideia que já temos de nós mesmos, ignorando a que a contradiz. É um mecanismo cerebral para manter a coerência da nossa autoimagem. Em muitas culturas ancestrais, a identidade não era uma escolha individual, mas um papel atribuído pela tribo, o clã ou os ritos de iniciação. O eu forjava-se no coletivo em contraste com a ideia moderna de um eu autônomo. Ter um eu aparentemente estável dá-nos uma sensação de controle, de agência. Permite-nos planear o futuro, assumir responsabilidades e sentir-nos donos das nossas decisões. Satisfaz a nossa necessidade fundamental de previsibilidade e autonomia. Assim, o eu não é um objeto fixo, mas um processo dinâmico, uma construção em constante fluxo. Embora a nossa mente nos dê a ilusão de permanência, a realidade é que muda constantemente, redefinindo os factos do nível 1. Compreender essas engrenagens ocultas revela-nos que a identidade é mais um verbo do que um substantivo, uma obra em constante remodelação que nunca está completamente terminada. Mas a realidade nunca é tão ordenada. É aqui que a história se complica. É hora de descer ao nível 3, complexidades e debates. Se o nosso eu é uma narrativa cerebral e social, onde fica o livre-arbítrio? Somos realmente agentes das nossas decisões ou meros fantoches dos nossos cérebros e ambientes? Este é um debate central em filosofia e neurociência. O mito de encontrar o teu verdadeiro eu é sedutor, mas enganoso. Implica que há um eu oculto à espera de ser descoberto. A verdade é que o estamos a construir constantemente. Ansiamos por esta ideia porque nos dá uma falsa sensação de destino ou propósito fixo. O paradoxo do navio de Teseu aplica-se perfeitamente ao eu. Se cada célula do nosso corpo se renova e as nossas memórias e ideias mudam, continua a ser a mesma pessoa? Onde reside a identidade se tudo se transforma? É um dilema filosófico vertiginoso. A sociedade impõe-nos um molde para o eu. Ser bem-sucedido encaixa-se isto ou aquilo. Esta pressão para se ajustar a identidades prefabricadas pode gerar uma repressão da autenticidade individual e conduzir a problemas de saúde mental. Historicamente, a identidade passou de ser predominantemente coletiva, definida pela linhagem, a guilda, a fé, a ser individualista na modernidade. Isto trouxe liberdade, mas também o fardo de criar um eu próprio, algo que antes não era uma preocupação. Esta natureza fluida e constantemente mutável do eu pode gerar uma profunda ansiedade existencial. Quem sou realmente se posso mudar?
Como mantenho um sentido de coerência e propósito num mundo que exige constante adaptação? O eu não é uma resposta simples, mas uma conversa interminável, intrinsecamente cheia de debates, nuances e perguntas difíceis, sem uma única resposta definitiva. Agora é o momento de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Subamos ao nível 4, conhecimento de nicho. O cérebro funciona como uma máquina preditiva, constantemente gerando hipóteses sobre o mundo e sobre quem sou. O eu é a hipótese mais persistente e refinada que o cérebro cria sobre o seu próprio funcionamento e a sua relação com o ambiente, algo que a cultura popular geralmente não aborda. Existe uma rede cerebral chamada rede de modo padrão, DMN. Imagina que é como o escritório central do teu cérebro que nunca fecha, sempre a organizar e a planear a tua narrativa do eu, mesmo quando não estás a fazer nada em particular. Está ativa quando pensas em ti mesmo, no teu passado, no teu futuro. O filósofo e neurocientista Thomas Metzinger argumentou que o eu não é uma entidade, mas um túnel do ego, um modelo representacional que o cérebro cria de si mesmo para interagir com o mundo. É uma interface, não uma coisa, uma ideia pouco conhecida fora dos círculos acadêmicos. A teoria do enativismo postula que o eu não está apenas dentro do cérebro, mas que emerge da interação constante e recíproca entre o nosso corpo, mente e o ambiente. Não somos apenas um cérebro numa cuba, mas um ser ativo que se molda com cada experiência. Estudos com pacientes de cérebro dividido, quando os hemisférios se separam, mostram que podem operar com duas consciências ou vontades separadas, com um hemisfério sem acesso às razões do outro. Este é um detalhe contraintuitivo que sugere que o eu unitário é uma construção. O eu narrativo que construímos não só se baseia nas nossas experiências individuais, mas também absorve e reproduz as narrativas culturais dominantes da nossa sociedade. As histórias que contamos a nós mesmos são, em parte, as histórias que o mundo nos contou, conectando assim o pessoal com o social e o histórico. Este nível de detalhe revela que o eu é uma obra-prima de engenharia biológica e social, muito mais intrincada e fascinante do que alguma vez imaginamos, e compreendê-lo assim dá-nos uma compreensão muito mais autêntica. E o que há para além do que sabemos? Entremos na última fronteira, o nível 5, fronteiras e especulação. No futuro, poderíamos carregar a nossa consciência para a nuvem ou para um suporte digital? Existiria um eu digital imaterial ou é a nossa identidade inseparável da biologia e da experiência corpórea? É possível uma consciência sem um eu? Ou a experiência de ser requer inerentemente um centro, uma perspectiva, por mais ilusória que seja? Esta é uma pergunta fundamental que a ciência e a filosofia ainda não conseguem responder. A dissolução do eu, a famosa morte do ego em algumas práticas místicas ou psicadélicas, é uma loucura ou a porta para uma compreensão mais profunda da realidade, onde a separação entre eu e mundo se desvanece numa vertiginosa unidade? Se compreendermos que o nosso eu é uma construção fluida e mutável, poderíamos transcender as divisões artificiais entre indivíduos e grupos, fomentando uma empatia global e uma verdadeira cooperação humana para o nosso destino coletivo? Talvez o eu não seja mais do que a alucinação mais elaborada, bela e útil que o nosso cérebro desenhou para navegar na complexidade do universo. Chegamos ao fim da nossa descida pelos 5 níveis do conhecimento sobre a identidade. É o momento de tomar perspectiva para ver o panorama completo. Começamos esta viagem acreditando que o nosso eu era simplesmente o nosso nome, a nossa história pessoal, uma entidade sólida e fixa. Agora, exploramos a possibilidade de que seja uma sofisticada construção cerebral, uma narrativa fluida e até mesmo a mais útil e profunda das nossas alucinações. A tua compreensão do eu passou do óbvio ao assombroso, revelando a intrincada beleza da tua própria existência. Depois desta viagem, diz-me, que parte desta profunda exploração sobre a ilusão do eu mudou mais a tua perspectiva sobre quem és? Deixa a tua resposta nos comentários, adoraria ler-te e ver como este tema ressoa contigo. Se te atreveste a ser conosco e gostaste desta imersão, deixa um like, partilha este vídeo com quem achas que também o deveria ver e, claro, subscreve o canal para não perderes as nossas próximas explorações. Até a próxima, exploradores da mente!